Livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, 1905. Capítulo 14. As vidas sucessivas, provas experimentais. Renovação da memória. Nas páginas precedentes expusemos as razões lógicas que militam em prol da doutrina das vidas sucessivas. Consagraremos o presente capítulo e os seguintes a refutar as objeções dos seus contraditores e entraremos no campo das provas científicas que, todos os dias, vêm consolidá-la. A objeção mais trivial é esta: se o homem já viveu, pergunta-se, por que não se lembra de suas existências passadas? Já, sumariamente, indicamos a causa fisiológica desse esquecimento. Essa causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo organismo, de um invólucro material que, sobrepondo-se ao invólucro fluídico, faz, a seu respeito, o papel de um apagador. Em consequência da diminuição do seu estado vibratório, o espírito, cada vez que toma posse de um corpo novo, de um cérebro virgem de toda imagem, acha-se na impossibilidade de exprimir as recordações acumuladas das suas vidas precedentes. Continuarão, é verdade, revelando seus antecedentes em suas aptidões, na facilidade de assimilação, nas qualidades e defeitos, mas todas as particularidades dos fatos, dos sucessos que constituem seu passado, reintegrado nas profundezas da consciência, ficarão veladas durante a vida terrestre. O espírito, no estado de vigília, apenas poderá exprimir pelas formas da linguagem as impressões registradas por seu cérebro material. A memória é a concatenação, a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos. Desde que essa associação desaparece, desde que se rompe o fio das recordações, parece que para nós se apaga o passado, mas só na aparência. Num discurso pronunciado em 6 de fevereiro de 1905, o professor Charles Richet, da Academia de Medicina, dizia: a memória é uma faculdade implacável de nossa inteligência, porque nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Logo que um fato nos impressionou os sentidos, fixa-se irrevogavelmente na memória. Pouco importa que tenhamos conservado a consciência dessa recordação, ela existe, é indelével. Acrescentamos que ela pode ressurgir. O despertar da memória não é mais do que um efeito de vibração produzido pela ação da vontade nas células do cérebro. Para fazermos reviver as lembranças anteriores ao nascimento, é necessário colocarmos-nos novamente em harmonia de vibrações com o estado dinâmico em que nos achávamos na época em que houve a percepção. Não existindo já os cérebros que registraram essas percepções, é preciso procurá-las na consciência profunda, mas esta se conserva calada enquanto o espírito está encerrado na carne. Para recuperar a plenitude das suas vibrações e reaver o fio das lembranças em si ocultas, é necessário que ele saia e se separe do corpo, então percebe o passado e pode reconstituí-lo nos menores fatos. É isso que se dá nos fenômenos do sonambulismo e do transe. Sabemos que há em nós profundezas misteriosas onde lentamente se foram depositando, através das idades, os sedimentos das nossas vidas de lutas, de estudo e de trabalho. Ali se gravam todos os incidentes, todas as vicissitudes do passado obscuro. É como um oceano de coisas adormecidas, balouçadas pelas vagas do destino. Um apelo poderoso da vontade pode fazê-lo reviver. A vista do espírito, nas horas de clarividência, desce para elas como as radiações das estrelas passam das profundezas galácticas até debaixo das abóbadas e das arcadas dos recessos sômbrios do mar. Recordemos aqui os pontos essenciais da teoria do eu, com a qual tem conexão todos os problemas da memória e da consciência. Os dois fatores que constituem a permanência e mantêm a identidade, a personalidade do eu, são a memória e a consciência. As reminiscências, as intuições e as aptidões determinam a sensação de haver vivido.
Existe na inteligência uma continuidade, uma sucessão de causas e efeitos que é preciso reconstituir na sua totalidade para possuir o conhecimento integral do eu. É isso, como vimos, impossível na vida material, pois que a incorporação produz uma extinção temporária dos estados de consciência que formam esse todo contínuo. Assim como a vida física está sujeita às alternativas da noite e do dia, assim também se produz um fenômeno análogo na vida do espírito. A nossa memória e a nossa consciência atravessam alternadamente períodos de eclipse ou de esplendor, de sombra ou de luz, no estado celeste ou terrestre, e até, neste último plano, durante a vigília ou nos diferentes estados do sono. E, assim como há gradações no eclipse, há também graus de luz. Muitos sonhos, à semelhança das impressões recebidas durante o sono do sonambulismo, não deixam vestígios ao despertar. O esquecimento, todos os magnetizadores o sabem, é um fenômeno constante nos sonâmbulos, mas, desde que o espírito do sujeito, imerso em novo sono, torna a encontrar-se nas condições dinâmicas que permitem a renovação das recordações, estas se reavivam logo. O sujeito recorda-se do que fez, disse, viu, exprimiu em todas as épocas da existência. Por isso compreenderemos facilmente o esquecimento momentâneo das vidas anteriores. O movimento vibratório do invólucro perispiritual, amortecido pela matéria no decurso da vida atual, é excessivamente fraco para que o grau de intensidade e duração necessária à renovação dessas recordações possam ser obtidos durante a vigília. Na realidade, a memória não é mais do que uma modalidade da consciência. A recordação está, muitas vezes, no estado subconsciente. Já, no círculo restrito da vida atual, não conservamos a recordação de nossos primeiros anos, a qual está, contudo, gravada em nós, como todos os estados atravessados no decurso de nossa história. Sucede mesmo com grande número de atos e fatos pertencentes aos outros períodos da vida. Gassendi, dizem, lembrava-se da idade de 18 meses, mas isso é uma exceção. É necessário esforço mental para reavivar essas recordações da vida normal, a que nos é mais familiar, é necessário, repetimos-lo, para novamente colher mil coisas estudadas, aprendidas e, depois, esquecidas, porque baixaram as camadas profundas da memória. A cada passo, a inteligência precisa procurar na subconsciência os conhecimentos, as recordações que quer reavivar, esforça-se para fazê-los passar para a consciência física, para o cérebro concreto, depois de tê-los provido dos elementos vitais fornecidos pelos neurônios ou células nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza desses elementos, a recordação surgirá clara ou difusa, às vezes, esquiva-se, a comunicação não pode estabelecer-se, ou então a projeção produz-se mais tarde somente, no momento em que menos se espera. Para recordar, portanto, a primeira das condições é querer. Aí está a razão pela qual muitos espíritos, mesmo na vida do espaço, sob o domínio de certos preconceitos dogmáticos, desprezam toda investigação e conservam-se ignorantes do passado que neles dorme. Nesse meio, como entre nós, no decurso da experimentação, é necessária uma sugestão. Vemos essa lei da sugestão manifestar-se em toda parte, debaixo de mil formas, nós mesmos, a cada instante do dia, estamos sujeitos à sua ação. Eleva-se, por exemplo, perto de nós um canto, ressoa uma palavra, um nome, fere-nos à vista uma imagem e, de repente, graças à associação de ideias, desenrola-se em nosso espírito um encadeamento completo de recordações confusas, quase esquecidas, dissimuladas nas camadas profundas da nossa consciência. Períodos inteiros da nossa vida atual podem apagar-se da memória. No seu livro Les Phénomènes Psychiques, página 170, o Dr. J. Maxwell fala nos seguintes termos do que se chama casos de amnésia. Algumas vezes, até desaparece a noção da personalidade, doentes a que, subitamente, esquecem o próprio nome.
apaga-se-lhes toda a vida e parecem voltar ao estado em que estavam quando nasceram, têm de aprender outra vez a falar, a vestir-se e a comer. Às vezes, não é tão completa a amnésia. Pude observar um doente que havia esquecido tudo o que tinha qualquer ligação com a sua personalidade, ignorava absolutamente tudo quanto fizera, não sabia onde nascera nem quem eram seus pais. Tinha cerca de 30 anos. A memória orgânica e as memórias organizadas fora da personalidade subsistiam, podia ler, escrever, desenhar alguma coisa, tocar mal um instrumento de música. Nele a amnésia limitava-se a todos os fatos conexos com a sua personalidade anterior. A guerra multiplicou esses casos e podemos constatar isso nos jornais. O Dr. Pitre, deão da Faculdade de Medicina de Bordeaux, no seu livro L. Hystérie et L. Hypnotisme, cita um caso que demonstra que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem renascer, é o que ele chama o fenômeno de ecnésia. O sujeito, uma donzela de 17 anos, falava só francês e havia esquecido o dialeto gascão, idioma da sua juventude. Adormecida e transportada pela sugestão à idade de 5 anos, deixava de entender o francês e só falava o seu dialeto, contava as menores particularidades de sua vida infantil, que se lhe apresentavam perfeitamente nítidas, mas não respondia às perguntas feitas, por já não compreender a língua que lhe falavam, esquecera todos os fatos de sua vida que se haviam desenrolado entre as idades de 5 e 17 anos. O Dr. Burot fez experiências idênticas. O sujeito Joana é transportado por ele, mentalmente, a diferentes épocas de sua juventude, e, em cada período, os incidentes da existência desenham-se com precisão em sua memória, mas todo fato ulterior se apaga. Era possível seguir-se, em escala descendente, os progressos de sua inteligência. Chegada à idade de 5 anos, verificou-se que mal sabia ler, escrevia como naquela idade, de maneira atrapalhada e com erros de ortografia que, em tal época, costumava cometer. 127. Início da nota do redator. 127. Doutores Bourru e Burot, Les changements de la personnalité. Bibliothèque Scientifique Contemporaine, 1887. Fim da nota do redator. Foi comprovada a exatidão de todas essas narrativas. Os sábios que citamos entregaram-se a minuciosas pesquisas, puderam verificar a veracidade dos fatos relatados pelos pacientes, fatos que, no estado normal, se lhes varriam da memória. Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos levam-nos à possibilidade de despertarmos experimentalmente, na parte permanente do ser, as recordações anteriores ao nascimento, o que verificaremos nas experiências de F. Colavida, E. Maratha, Coronel de Rochas, etc. O estado de febre, o delírio, o sono anestésico, provocando a separação parcial, podem também abalar, dilatar as camadas profundas da memória e despertar conhecimentos e lembranças antigas. Todos, sem dúvida, se lembram do célebre caso de Ninfa Filiberto, de Palermo. Com febre, falava várias línguas estrangeiras que há muito tempo esquecera. Eis outros fatos relatados por médicos práticos. O Dr. Henri Frieborn, 128, cita o caso de uma mulher de 70 anos de idade que, gravemente doente de uma bronquite, foi acometida de delírio, de 13 a 16 de março de 1902. Depois, pouco a pouco, foi-lhe voltando a razão. Início da nota do redator. 128. Ver Lancet, de Londres, número de 12 de junho de 1902. Fim da nota do redator. Na noite de 13 para 14 percebeu-se que ela falava uma língua desconhecida das pessoas que a rodeavam. Parecia, às vezes, que recitava versos e, outras, que conversava. Por várias vezes repetiu a mesma composição em verso, acabou-se por descobrir que a língua era indostânica.
Na manhã de 14 começou a misturar-se com o indostânico algum inglês, conversava dessa maneira com parentes e amigos de infância ou então falava deles. No dia 15 havia, por sua vez, desaparecido o indostânico e a doente dirigiu-se a amigos, que mais tarde conhecera, servindo-se do inglês, do francês e do alemão. A senhora de que se trata nascera na Índia, donde saiu aos 3 anos de idade, a fim de ir para a Inglaterra, aonde chegou depois de 4 meses de viagem. Até o dia do desembarque na Inglaterra fora confiada a serviçais hindus e não falava absolutamente nada do inglês. No dia 13 revivia, no delírio, seus primeiros dias e falava a primeira linguagem que ouvira. Reconheceu-se que a poesia era uma espécie de cantiga com que os aias costumavam adormecer as crianças. Quando conversava, dirigia-se, sem dúvida, aos fâmulos hindus, assim, entre outras coisas, compreendeu-se que ela pedia que a levassem ao bazar para comprar doces. Podia-se reconhecer que havia uma ligação seguida em toda a marcha do delírio. A princípio, foram conhecimentos com que a doente estivera em relação durante a primeira infância, depois, passou em revista toda a sua existência, até chegar, em 16 de março, à época em que se casou e teve filhos que cresceram. É curioso verificar que, depois de um período de 66 anos, durante o qual ela nunca falara o indostânico, o delírio lhe relembrasse a linguagem da sua primeira infância. Atualmente, a doente fala com facilidade o francês, o alemão e o inglês, mas, posto que conheça ainda algumas palavras do indostânico, é absolutamente incapaz de falar essa língua ou mesmo de compor nela uma única frase. O Dr. Solier, na sua obra Fenômenos da Autoscopia, página 105, menciona as experiências seguintes, do Dr. Bain. Trata-se de uma doente de 29 anos de idade, morfinômana e submetida ao método de ressensibilização sucessiva pela hipnose. Depois de terminarmos o que tínhamos a fazer com o corpo, procedemos ao despertar da cabeça. Assistimos a uma regressão da personalidade, não numa única sessão, mas em muitas, há 17 anos. A doente tornava a encontrar-se na idade de 12 anos, revivia todos os períodos de sua vida movimentada, com desdobramento completo da personalidade. Levar-nos-ia muito longe darmos, mesmo em escorço, a história da doente, história a qual assistíamos como se tivéssemos na mão o auscultador de um telefone e escutássemos a um só interlocutor. Eram as cenas de uma pobre operária que se prostituiu para viver e que, doente, se entrega à morfina, implicada em roubos, é julgada 2 vezes e cumpre em Saint-Lazare, depois em Monterrey, a pena de 1 ano de prisão, cenas de família, cenas de oficina, cenas com amantes, horas de prosperidade passageiras, horas de miséria consecutivas, a vida em Saint-Lazare e Monterrey. Em janeiro de 1902, deixava doente o asilo, a seu pedido, muito melhor, tinha engordado muito, dormia espontaneamente de noite, era ativa e trabalhava. Redigiu, a pedido nosso, uma nota expondo todos os incidentes da sua vida. Essa nota concordava com todas as informações que nos dera na hipnose, ao encontrar outra vez a sensibilidade cerebral. Os Análises de Ciências Psíquicas, de março de 1906, registraram um caso interessante de amnésia em vigília, referido pelo Dr. Gilbert Ballet, do Hospital de Paris. Trata-se de um doente que, em consequência de um choque violento, esquecera completamente um trecho considerável de sua vida passada. Lembrava-se muito bem da infância e dos fatos muito remotos, mas se produzira uma lacuna para uma parte da sua existência mais próxima, e não podia lembrar-se dos acontecimentos passados durante esse período da vida. É a isto que se chama amnésia retrógrada. O doente chama-se Dada e tem 50 anos de idade, desde o dia 4 até o dia 7 de outubro precedente, operara-se em sua memória um vácuo absoluto.
Empregado como jardineiro numa propriedade perto de Nevers, deixara os seus amos no dia 4, e no dia 7 achou-se, sem saber como, em Liege, junto às portas da exposição. De que maneira fez essa longa viagem? Ignora-o e, apesar de todos os esforços, não pôde conseguir a mínima recordação. Mas, eis que esse doente é mergulhado na hipnose para logo se reconstituir em todos os incidentes dessa viagem em suas menores particularidades, com a recordação das pessoas encontradas. O Sr. Dada está na quarta crise de amnésia nervosa. Recorda-se, adormecido, daquilo que esquecera no estado de vigília, simplesmente porque se encontra de novo na condição anterior, isto é, no estado em que se achava no momento do ataque de amnésia. Esse caso põe-nos também no rastro das leis e condições que regem os fenômenos de renovação da memória das vidas anteriores. Em resumo, todo o estudo do homem terrestre fornece-nos a prova de que existem estados distintos da consciência e da personalidade. Vimos, na primeira parte desta obra, que a coexistência, em nós, de um mental duplo, cujas duas partes se juntam e fazem fusão na morte, é atestada não só pelo hipnotismo experimental, mas também por toda a evolução psíquica. O simples fato dessa dualidade intelectual, considerada nas suas relações com o problema das reencarnações, explica-nos como toda uma parte do eu, com seu imenso cortejo de impressões e recordações antigas, pode ficar imersa na sombra durante a vida atual. Sabemos que a telepatia, a clarividência e a previsão dos acontecimentos são poderes atinentes ao eu profundo e oculto. A sugestão facilita o seu exercício, é um apelo da vontade, um convite às almas fracas e incapazes para que saiam do cárcere e tornem temporariamente a entrar na posse das riquezas, das potências que nelas dormitam. Os passes magnéticos desfazem os laços que prendem a alma ao corpo físico, provocam o desprendimento. A partir daí começa a sugestão, pessoal ou estranha, a pôr-se em ação, a exercer-se com mais intensidade. Esse movimento não é somente aplicável ao despertar dos sentidos psíquicos, acabamos de ver que pode também reconstituir o encadeamento das recordações gravadas nas profundezas do ser. Parece que, em certos casos excepcionais, essa ação pode exercer-se mesmo no estado de vigília. F. Mears, 129, fala da faculdade do subliminal de evocar estados emocionais desaparecidos da consciência normal e de reviver no passado. Esse fato, diz ele, encontra-se frequentes vezes nos artistas, cujas emoções revivecidas podem exceder em intensidade as emoções originais. Início da nota do redator 129. F. Mears, La Personalité Humaine, página 333. Fim da nota do redator. O mesmo autor emite a opinião de que a teoria mais verossímil para explicar o gênio é a das reminiscências de Platão, com a condição de baseá-las nos dados científicos estabelecidos em nossos dias. 130. Início da nota do redator 130. F. Mears, La Personalité Humaine, página 103. Fim da nota do redator. Esses mesmos fenômenos reaparecem com outra forma numa ordem de fatos já assinalados. São as impressões de pessoas que, depois de acidentadas, puderam escapar à morte. Por exemplo, afogados salvos antes da asfixia completa e outros que sofreram quedas graves. Muitos contam que, entre o momento em que caíram e aquele em que perderam os sentidos, todo o espetáculo de sua vida se lhes desenrolou no cérebro de maneira automática, em quadros sucessivos e retrógrados, com rapidez vertiginosa, acompanhados do sentimento moral do bem e do mal, assim como da consciência das responsabilidades em que incorreram. Th. Ribot, líder do positivismo francês, na sua obra Les Maladies de la Mémoire, cita numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do despertar espontâneo, automático, de todas as cenas ou imagens que povoam a memória, particularmente em caso de acidente.
Lembremos, a esse respeito, o caso do almirante Beaufort, extraído do Jornal de Médecine, de Paris, 131. Início da nota do redator 131. F. Mears, La Personnalité Humaine, capítulo 11. Fim da nota do redator. Ele caiu ao mar e perdeu, durante 2 minutos, o sentido da consciência física. Bastou esse tempo à sua consciência transcendental para resumir toda a sua vida terrestre em quadros reduzidos de uma nitidez prodigiosa. Todos os seus atos, inclusive as causas, as circunstâncias contingentes e os efeitos, desfilaram em seu pensamento. Lembrava-se das próprias reflexões do momento sobre o bem e o mal que deles haviam resultado. Apresentamos aqui um caso da mesma natureza, relatado pelo Sr. Cotin, aeronauta. Em sua última ascensão, o balão Le Montgolfier levava o Sr. Perron, presidente da Academia de Aerostação, como chefe, e F. Cotin, agente administrativo da Associação Científica Francesa. Tendo subido de um salto, às 4h24 o balão elevou-se a 700 metros. Foi então que rebentou e começou a descer com velocidade maior do que aquela com que subira e às 4h27 afundou-se pela casa número 20 do Beco do Cavaleiro, em Seuen. Depois de ter atirado fora tudo, quanto podia complicar a situação, diz-nos o Sr. Cotin, 132, apossou-se de mim uma espécie de quietação, de inércia talvez. 1000 recordações remotas afluem, comprimem-se, chocam-se diante da minha imaginação, depois as coisas acentuam-se e o panorama de minha vida vem desenrolar-se diante do meu espírito atento. Início da nota do redator 132. Extraído de L'Espiritisme et l'Anarchie, por J. Boveri, página 405. Fim da nota do redator. É tudo exato, os castelos no ar, as decepções, a luta pela existência, e tudo isso dentro do caixilho inexorável imposto pelo destino. Quem acreditará, por exemplo, que eu me tornei a ver, aos 20 anos, sargento no 22º de linha? Tornei a ver-me de mochila às costas na estrada de Vendôme. Em menos de 3 minutos vi desfilar toda a minha vida diante da memória. Podem explicar-se esses fenômenos por um princípio de exteriorização. Nesse estado, como na vida do espaço, a subconsciência une-se à consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do eu. Por um instante, restabelece-se a associação das ideias e dos fatos, reata-se a cadeia das recordações. Pode-se obter o mesmo resultado pela experimentação, mas, então, o sujeito precisa ser auxiliado em suas pesquisas por uma vontade superior a dele em poder, que se lhe associa e lhe estimula os esforços. Nos fenômenos do transe é esse papel desempenhado ou pelo espírito guia ou pelo magnetizador, cujo pensamento atua sobre o sujeito como uma alavanca. As duas vontades, combinadas, sobrepostas, adquirem, então, uma intensidade de vibrações que põe em abalo as camadas mais profundas e mais ocultas do subconsciente. Outro ponto essencial deve prender a nossa atenção. É o fato, estabelecido por toda a ciência fisiológica, de existir íntima correlação entre o físico e o mental do homem. A cada ação física corresponde um ato psíquico e vice-versa. Ambos são registrados ao mesmo tempo na memória subconsciente de tal maneira que um não pode ser evocado sem que surja imediatamente o outro. Essa concordância aplica-se aos menores fatos da nossa existência integral, tanto no que diz respeito ao presente, como no que toca aos episódios do passado mais remoto. A compreensão desse fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, é-nos facilitada pelo conhecimento do perispírito ou invólucro fluídico da alma. É nele que se gravam todas as nossas impressões, e não no organismo físico composto de matéria inconsistente, incessantemente variável nas suas células constitutivas. O perispírito é o instrumento de precisão que aponta com fidelidade absoluta as menores variações da personalidade.
Todas as volições do pensamento e todos os atos da inteligência têm nele a sua repercussão. Os seus movimentos e os seus estados vibratórios distintos deixam nele traços sucessivos e sobrepostos. Certos experimentadores compararam esse modo de registro a um cinematógrafo vivo sobre o qual se ficham sucessivamente nossas aquisições e recordações. Desenrolar-se-ia por uma espécie de empuxo ou abalo causado quer pela ação de uma sugestão, quer por uma autossugestão, ou então em consequência de um acidente, como vimos. A influência do pensamento sobre o corpo já nos é revelada por fenômenos observáveis em nós mesmos e em volta de nós. O medo paralisa os movimentos, a admiração, a vergonha e o susto provocam a palidez ou o rubor, a angústia aperta-nos o coração, a dor profunda faz-nos correr as lágrimas e pode causar com o tempo uma depressão vital. Aí estão outras tantas provas manifestas da ação poderosa da força mental sobre o invólucro material. O hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos ainda com maior nitidez a ação reflexa do pensamento. Vimos que a sugestão de uma queimadura pode produzir num sujeito tantas desordens como a própria queimadura. Provoca-se, à vontade, aparição de chagas, estigmas, etc. 133. Início da nota do redator 133. Ver no Invisível, capítulo 20. Fim da nota do redator. Se o pensamento e a vontade podem exercer tal influência sobre a matéria corporal, compreender-se-á que essa influência seja ainda maior e produza efeitos mais intensos quando for aplicada à matéria fluídica, imponderável, de que o perispírito é formado. Menos densa, menos compacta que a matéria física, obedecerá com muito mais flexibilidade, mais docilidade, às menores volições do pensamento. É em virtude dessa lei que os espíritos podem aparecer com qualquer das formas que revestiram no passado e com todos os atributos da individualidade extinta. Basta-lhes pensarem com vigor numa fase qualquer das suas existências para se mostrarem aos videntes, tais quais eram na época evocada em sua memória, e, embora a força psíquica necessária lhe seja fornecida em pequena quantidade por um ou mais médiuns, as materializações tornam-se possíveis. O Coronel de Rochas, conseguindo, em suas experiências, insular o corpo fluídico, demonstrou ser ele a sede da sensibilidade e das recordações, 134. Início da nota do redator 134. Ver A de Rochas, L exteriorisation de la sensibilité. Fim da nota do redator. O hipnotismo e a fisiologia combinados permitem-nos, de hora em diante, estudar a ação da alma despida do seu invólucro grosseiro e unida ao corpo sutil, não tardarão em ministrar-nos os meios de elucidarmos os mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica encerra a chave de todos os fenômenos da vida, está destinada a renovar inteiramente a ciência moderna, lançando luz viva sobre grande número de questões obscuras até ao presente. Vamos ver agora, nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe, que as impressões registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével formam íntimas associações. As impressões físicas estão ligadas às impressões morais e intelectuais, de tal modo que não é possível chamar uma sem aparecerem as outras. A sua reaparição é sempre simultânea. Essa íntima correlação do físico e do moral, na sua aplicação às lembranças gravadas em nós, é demonstrada por experiências numerosas. Citemos primeiro as de sábios positivistas, que, apesar de suas prevenções a respeito de toda teoria nova, a confirmam sem darem por isso. Pierre Janet, professor de fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos que se seguem, 135. Início da nota do redator 135. P. Janet, L. Automatisme Psychologique, página 160. Fim da nota do redator. As experiências são feitas em seu sujeito, rosa, adormecido.
Sugiro a Rosa que não estamos em 1888, mas em 1886, no mês de abril, para verificar simplesmente modificações de sensibilidade que poderiam produzir-se, mas, nisso, produz-se um acidente muito singular. Ela geme, queixa-se de estar cansada e de não poder andar. Então, que é que tem? Pergunto-lhe. Oh, não é nada. Em que estado me acho? Que estado? Responde-me com um gesto. O ventre crescera-lhe de repente, distendera-se por um acesso súbito de timpanite histérica. Sem saber, eu a transportara a um período da sua vida, em que ela estava grávida. Estudos mais interessantes foram feitos em Maria por esse meio. Pude, fazendo-a voltar sucessivamente a diferentes períodos da sua existência, verificar todos os diversos estados da sensibilidade pelos quais ela passou e as causas de todas as modificações. Assim, está agora completamente cega do olho esquerdo e pretende que assim se encontra desde que nasceu. Fazendo-a voltar à idade de 7 anos, verifica-se que padece ainda anestesia no olho esquerdo, mas, se lhe sugerir que tem 6 anos, nota-se que vê bem com ambos os olhos e pode-se determinar a época e as circunstâncias bem curiosas em que perdeu a sensibilidade do olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde do qual o sujeito julgava não haver conservado nenhuma recordação. A possibilidade de despertar na consciência de um sujeito em estado de transe as recordações esquecidas de sua infância conduz-nos, logicamente, à renovação das recordações anteriores ao nascimento. Essa ordem de fatos foi pela primeira vez assinalada no Congresso Espírita de Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Fazemos um extrato do relatório lido na sessão de 25 de setembro, 136. Início da nota do redator 136. Ver compte rendu do Congrès Spirit et Spiritualiste de 1900, Lei Marie, editor, páginas 349 e 350. Fim da nota do redator. Entrando o médium em sono profundo por meio de passes magnéticos, Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicas de Barcelona, ordenou-lhe que dissesse o que tinha feito na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes e, sucessivamente, fê-lo remontar até a infância e descrevê-la com todos os pormenores. Sempre impulsionado pela mesma vontade, o médium contou a sua vida no espaço, a sua morte na última encarnação e, continuamente estimulado, chegou até 4 encarnações, a mais antiga das quais era uma existência inteiramente selvagem. Em cada existência, as feições do médium mudavam de expressão. Para trazê-lo ao estado habitual, fez-se com que voltasse gradualmente até a sua existência atual, depois foi despertado. Algum tempo depois, de improviso, com o intento de contraprova, o experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outra pessoa, sugerindo-lhe que as suas precedentes descrições eram histórias. Sem embargo da sugestão, o médium reproduziu a série das 4 existências como fizera antes. O despertar das recordações e o seu encadeamento foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência. Na mesma sessão desse congresso, esteve Marata, presidente da União Espírita de Catalunha, declara ter obtido fatos análogos pelos mesmos processos, sendo paciente, em estado de sono magnético, sua própria esposa. A propósito de uma mensagem dada por um espírito e que tinha relação com uma das vidas passadas do sujeito, ele pôde despertar, na consciência dela, os vestígios das suas existências anteriores. Desde então têm sido essas experiências tentadas em muitos centros de estudo. Tem-se obtido assim numerosas indicações a respeito das vidas sucessivas da alma, essas experiências hão de provavelmente multiplicar-se a cada dia. Notemos, entretanto, que elas reclamam grande prudência. Os erros e as fraudes são fáceis, são de recear perigos.
O experimentador deve escolher pacientes muito sensíveis e bem desenvolvidos, necessita ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médium de acidentes possíveis, o mais grave dos quais seria a separação completa, irremediável, a impossibilidade de compelir o espírito a retomar o corpo, o que ocasionaria a separação definitiva. A morte. É necessário, principalmente, precatar-se contra os excessos da autossugestão e aceitar somente as descrições dentro dos limites em que é possível examiná-las, verificá-las, exigir nomes, datas, pontos de referência, numa palavra, um conjunto de provas que apresentem caráter realmente positivo e científico. Seria bom imitar nesse ponto o exemplo dado pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres e adotar métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que granjearam uma grande autoridade para os seus trabalhos sobre telepatia. A falta de precaução e a inobservância das regras mais elementares da experimentação fizeram das incorporações de Helen Smith um caso obscuro e cheio de dificuldades. Não obstante, no meio da confusão dos fatos apontados pelo Sr. T.H. Flournoy, professor na Universidade de Genebra, entendemos que se deve reter o fenômeno da princesa Dulce Mandini. Essa médium, no estado de transe, reproduz as cenas de uma das suas existências ocorridas na Índia, no século XII. Nesse estado, serve-se frequentes vezes de palavras sânscritas, língua que ela ignora no estado normal, dá, sobre personagens históricas hindus, indicações que não se encontram em nenhuma obra usual. A confirmação dessas indicações é descoberta pelo Sr. T.H. Flournoy, depois de muitas investigações, na obra de Marles, historiador pouco conhecido e inteiramente fora do alcance do sujeito. Helen Smith, no sono sonambúlico, toma uma atitude impressionante. Extratamos o que diz Flournoy no livro que teve grande voga, 137. Início da nota do redator 137. T.H. Flournoy, Des Indes à la planète Mars, páginas 271 e 272. Fim da nota do redator. Há em todo o ser, na expressão da sua fisionomia, em seus movimentos, no timbre da voz, quando fala ou canta em indostânico, uma graça indolente, um abandono, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e sedutor que corresponde ao caráter do Oriente. Toda a mímica de Helene, tão vária, e o falar exótico, ambos têm tal cunho de originalidade, de facilidade, de naturalidade, que se pergunta com estupefação de onde venha essa filha das margens do Lemano, sem educação artística nem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição de jogo cênico a qual, sem dúvida, a melhor atriz só chegaria à custa de estudos prolongados ou de uma estada nas margens do Ganges. Quanto à escrita e à linguagem indostânica empregadas por Helene, o Sr. Flournoy acrescenta que, nas investigações que fez para averiguar de onde lhe vinha tal conhecimento, todas as tentativas falharam. Nós mesmos pudemos observar, durante muitos anos, casos semelhantes ao de Helen Smith. Um dos médiuns do grupo, cujos trabalhos dirigimos, reproduzia no transe, sob a influência do espírito guia, cenas das suas diferentes existências. A princípio, foram as da vida atual no período infantil com expressões características e emoções juvenis, depois, vieram episódios de vidas remotas com jogos de fisionomia, atitudes, movimentos, reminiscências de expressões da meia-idade, um conjunto completo de detalhes psicológicos e automáticos muito diferentes dos costumes atuais da dama, senhora muito honesta e incapaz de fingimento algum, pela qual obtínhamos esses estranhos fenômenos.